Vamos abrir as nossas Bíblias? Abra a sua Bíblia. Nós estamos na sequência de estudos, Conhecendo a minha igreja, porque eu sou presbiteriano, e hoje nosso texto base está em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Vamos ler todos juntos, numa só voz? É um versículo só. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Leiamos. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mais uma vez. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Vamos orar? Senhor, eis aqui tua palavra. Fala conosco, ministra ao nosso coração. Nós queremos conhecer mais sobre Jesus, mediador, aquele que está entre nós e o Senhor, que faz a mediação, que traz a paz. Te agradecemos por Jesus, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Então, nessa série, Conhecendo a minha igreja, porque sou presbiteriano, nós já estamos na 13ª lição, e ela é Jesus é o mediador. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a mediação de Jesus Cristo. E o que é um mediador? O que vem a ser uma mediação? É um termo jurídico, e são utilizados esses termos sobre mediação com frequência nesse meio jurídico, entre advogados, juízes, e eles precisam sempre de um mediador para resolver as questões. De acordo com o dicionário, um mediador é aquele que faz mediação, ou seja, aquele que serve de intermediário ou elo entre duas partes. É ele quem vai ligar. Você já viu uma ponte? De um lado, do outro, o que liga os dois lados é a ponte. E a ponte, então, é Jesus. É Deus que nos liga, através de Jesus. Nós estamos de um lado, Deus está do outro. O pecado é como um rio caudaloso, sujo, que nos separa. E Jesus é essa ponte, o elo, a aliança. Há apenas um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo. Lá fora, existem vários outros mediadores. Os homens tomaram personagens bíblicos e colocaram eles como mediadores. Vocês podem citar alguns? Paulo, São Paulo, Santa Maria, São João, São Pedro, São Judas Tadeu, Eles colocam homens como mediadores, porém a Bíblia diz que há apenas um. A Bíblia nos mostra que Deus tem um mediador com a gente, e ele é Jesus. Mas nós temos um litígio, um problema muito grave, que é o pecado. E ele nos separa de Deus. Por causa desse erro, por causa desse pecado, nós estamos condenados, temos uma dívida que não pode ser paga por nós mesmos. O próprio Deus precisou pagar essa dívida. Estamos condenados, e se nós tentarmos nos aproximar de Deus sem Jesus, será uma tentativa vã. O segundo ponto que nós destacamos aqui é que
Por que precisamos de um mediador? Por que nós temos a necessidade de um mediador? A Escritura nos mostra que todos nós somos pecadores e que por isso somos afastados da presença de Deus. E assim estamos totalmente inclinados ao mal. Romanos 3, 23, Salmos 14, 3, Marcos 10, 18, Eclesiastes 7, 20, fala a respeito disso. Nós estamos no pecado e todos nós somos pecadores. Às vezes na programação infantil, eu falo assim, todos são pecadores. Aí uma criança grita lá no meio, eu não sou não. Aí eu falo, todos nós somos pecadores. Até um bebezinho que acabou de nascer, todos vieram de Adão e Eva e todos são pecadores. O problema do pecado é muito sério e a sua abrangência é tão grande que a Bíblia mostra que ele faz separação entre nós e Deus. Isaías 59, 2 nos diz que o pecado é como um muro que nos separa de Deus, estamos de um lado e Deus está do outro. E esse muro nos impede, é um empecilho para que contemplemos a Deus, o Salvador, aquele que é o único que pode desfazer essa separação. E Deus tem uma disputa conosco por causa do pecado. O pecado é descrito na Bíblia como transgressão da lei de Deus. 1 João 3,4. É rebelião contra Deus. Deuteronômio 9,7. Josué 1,18. Nós somos, então, inimigos de Deus. Deus, ele não tem aliança conosco. Estamos totalmente separados de Deus. E precisava de alguém vir para fazer a paz entre as duas partes. E esse mediador é aquele que vem para fazer a paz entre as duas partes. Por isso nós chamamos Jesus de Príncipe da Paz. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Porque somente um Deus forte para conseguir fazer uma coisa dessa. Morrer para salvar o pecador, ressuscitar dos mortos, ser glorificado, dar o seu próprio filho. Maravilhoso conselheiro. Então esse maravilhoso veio para nos trazer os conselhos que nós precisamos. Ele é o Deus forte, Pai da eternidade, aquele que te concede a eternidade. Ele vai te dar esse presente e Príncipe da paz, porque ele vem para ser o mediador, para trazer a paz entre nós e Deus, porque somos inimigos de Deus. Desta forma, a única penalidade, o único erro, o único problema que há em nós, que pode ser desfeito, é através de Jesus. Todo o nosso mal, todo o nosso pecado, toda a nossa transgressão só pode ser desfeita por causa da morte de Jesus. Romanos 6, 23. E esse pecado, ele trouxe não apenas a morte física, mas ele trouxe também a morte espiritual, que é a morte eterna, que está em Apocalipse 20, 11 a 15. Lá fala a respeito dessa morte que nós recebemos. É a punição justa por causa do pecado. E essa punição, ela desfaz a eternidade que nós tínhamos em Adão e Eva. Mas, em Adão e Eva, essa eternidade foi desfeita. A vida eterna sem Deus não existe. Nada que pudéssemos fazer por nossa própria força, conseguiria uma mediação entre nós e Deus. Por mais que tentemos, por mais que façamos alguma coisa para chegar até Deus, sem Jesus não tem como. E muita gente lá fora
está tentando se aproximar do Deus Criador, do Deus Todo-Poderoso. Mas sem Jesus, não tem como. Se for por outro caminho, se for por Maria, se for por Paulo, por Abraão, não tem como. E as pessoas estão tentando, através de Maomé, através de Buda, através de tantas religiões, através de seitas, todos querem chegar até Deus. A condição de todos os nascidos após Adão é separação completa de Deus. Estamos alienados de Deus. Por isso que o mundo lá fora acha que não precisa de Deus. Se você chegar para alguém lá fora, né, que está bem na vida, tem carro, tem casa, tem família, você fala assim, você precisa preencher esse vazio com Jesus. Que vazio? Eu tenho tudo. Eu tenho carro, trabalho, família, eu tenho tudo. As pessoas lá fora não reconhecem que precisam de Deus. E às vezes a gente fala, a gente explica e a pessoa não entende, porque ela não reconhece que depende de Deus. Então todos os descendentes de Adão estão afastados de Deus. E sem a misericórdia de Deus em Cristo Jesus, toda a humanidade estava perdida, pois todos foram julgados e condenados à morte em Adão. Então, todos nós estamos julgados e condenados. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, verso 18. Romanos 5, 18. Nos diz o seguinte: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Romanos 5,18. Então, por uma só ofensa, quem fez essa ofensa? Adão. Por uma só ofensa veio a condenação. Assim também por um só ato de justiça. Qual foi esse único ato de justiça? Jesus na cruz. Veio a graça sobre todos os homens. Então por isso que nós chamamos Jesus de segundo Adão. O primeiro pecou, errou, transgrediu, trouxe condenação. O segundo foi perfeito, cumpriu todas as leis, os mandamentos, não pecou e nos uniu novamente a Deus. Todos pecaram e destituídos, foram separados da glória de Deus. Estamos fora da graça, fora da presença de Deus. Nem mesmo os judeus podem ter intimidade com Deus, acesso à presença de Deus, porque um dia eles foram escolhidos pelo Senhor. Nem mesmo eles têm esse privilégio. Eles também precisam reconhecer Jesus. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, você é judeu, você cumpre a lei, você, 100%. Mas sem mim, você não tem nada. Você tem que nascer de novo. Nascer de novo, como assim? Nascer da água e do Espírito. Reconhecer que eu sou o Senhor e que você precisa de mim. Como era impossível ao homem ser agradável a Deus, Deus então deu o seu Filho unigênito para anunciar aos homens a sua justiça. Então Deus mesmo pagou a dívida, Deus mesmo enviou o seu Filho, Deus mesmo providenciou o Salvador. Por mais que eu tente me salvar, por mais que eu tente ter uma vida de comunhão correta diante de Deus, como muita gente lá fora, né? Faz tudo certinho, paga suas contas. É um exemplo, a gente pensa assim, só falta ser crente. Mas sem Jesus, essa pessoa está totalmente perdida. É filho de Adão.
está condenado como Adão. Para estabelecer a justiça de Deus, era necessário uma substituição, um ato de obediência de Jesus. E Jesus veio para obedecer o Pai. Por isso, Jesus foi obediente ao Pai em toda a sua vida, até a morte e morte de cruz. Romanos 5:19. Só é possível ao homem se achegar a Deus entrando por Cristo, a porta estreita. Você já viu uma porta? Quantos lados que ela tem? O de dentro e o de fora. Uma porta, ela só tem dois lados. E nós devemos pensar, eu estou do lado de dentro ou eu estou do lado de fora? Eu estou com Jesus ou sem Jesus? E Jesus, ele é a única porta. E nós devemos entrar por essa porta, entrar por Cristo para nascer de novo, pois após o novo nascimento, o homem estará num caminho de salvação. E esse caminho conduz a Deus, e quem te conduz é Jesus. Assim como Jesus pegou Pedro pela mão e o levou para o barco, é o que Jesus faz com todos os perdidos. Ele nos resgata e leva até o lugar seguro, que é a presença de Deus. Jesus vai nos conduzir, vai nos levar, vai nos proteger. Todos os homens, com ousadia, podem entrar no santuário por meio de Jesus. Por meio do novo nascimento, há um caminho, um acesso a Deus. Hebreus 10, 19-22, nos diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza, certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Assim nós podemos estar na presença de Deus por meio de Jesus. Deus providenciou o resgatador. Apocalipse 13, 8. A própria vítima do sacrifício também é o mensageiro de Deus, o ungido do Senhor, é o sacrificado, Jesus Cristo. Isaías 11, 2-4, 42, 1-7, Isaías 61, 1. Jesus representa aquele que veio para intermediar, para trazer a paz, para ser o nosso mediador e trazer a graça de Deus. Em meio ao nosso pecado, ele desfez a separação, o muro da inimizade e se tornou justiça de Deus. Mas por que Jesus, ele é justiça de Deus? Essa justiça é uma justiça que nós não entendemos. Vai muito além do que nós entendemos. A justiça desse mundo, ela é injusta. Se nós olharmos para a justiça dos homens, ela é injusta. Mas o nosso Deus é tão bom, que Ele deu o seu próprio Filho para nos justificar. Essa salvação, esse amor, essa graça, é justiça de Deus. Mas como assim Deus dar o seu próprio Filho para me salvar? Você daria o seu próprio Filho para salvar alguém? Isso é justiça de Deus, amor de Deus, graça de Deus. É algo que só Deus poderia fazer. Jesus é somente o único mediador? O terceiro e último ponto. Jesus, só Ele é o único mediador? Sim. Ele é o único mediador e Ele é também o único caminho. Jesus é o caminho para Deus e ninguém pode ter acesso
senão por meio de Jesus, João 14:6. Ele também é a única porta de salvação. Jesus é a porta do céu, e ninguém pode entrar no céu senão por ele. João 10:9. Ele também é o único advogado, o advogado de defesa, que está te defendendo diante de Deus. Jesus é o advogado justo, e ninguém poderá ser absolvido do tribunal de Deus, senão por ele. 1 João 2:1. Ele também é o único sacerdote. Jesus é o único sumo sacerdote, e ninguém pode oferecer um sacrifício perfeito e eficaz por nós, senão Jesus. Hebreus 2:17, 4:14. Ele também é o único intercessor. Jesus é o único intercessor legal junto ao Pai, e ninguém pode ficar livre das acusações terríveis do diabo, senão por meio dele. Romanos 9:34. Somente Jesus, então. Quem lembra de tudo aquilo que ele é? Único mediador, único caminho, única porta, único advogado, único sacerdote, único intercessor. Então Jesus, ele é o único Salvador. Para concluir, assim como existe um só Deus, também existe um só mediador entre Deus e os homens. Jesus é a escada mística de Jacó, que liga a terra ao céu. Lembra quando Jacó viu aquela escada? Anjos descendo e subindo? Jesus é essa escada. Jesus é esse mediador. Jacó estava tendo ali uma visão do próprio Cristo, porque Cristo é essa escada que liga a terra ao céu. E da descendência de Jacó veio o Salvador, Jesus Cristo. Jesus é o caminho, Jesus é a porta do céu, o advogado justo que vai te defender no tribunal. Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o intercessor legal. Jesus, por meio de sua morte, abriu para nós o novo e vivo caminho. Por meio dele temos livre acesso à presença de Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus não lançou sobre nós os nossos pecados, mas ele lançou sobre o seu próprio Filho toda a nossa transgressão na cruz. Jesus pagou completamente a dívida, e depois de pagar, ele rasgou o escrito de dívida e cravou ele na cruz. Então essa dívida que você tinha foi paga, anulada, cancelada por Jesus, e por isso que nós dizemos: já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus, por meio de sua morte, abriu para nós um novo e vivo caminho. Por meio dele temos livre acesso à presença de Deus. Agora você pode entrar. Ninguém pode perdoar os nossos pecados a não ser Jesus. Um dia nós teremos o privilégio de estarmos diante de Deus, diante do trono, onde não haverá morte, pecado, dor, onde as primeiras coisas passaram, onde tudo se fará novo. E quem te dará esse privilégio de estar diante de Deus? Jesus Cristo, o advogado que te defende, que defende as suas causas. E a pergunta aqui que a lição sugere é: todos os caminhos levam a Deus? Lá fora as pessoas dizem, né? Ah, você é de qual igreja? Ah, eu sou presbiteriano. Ah, eu sou budista. Mas, todos os caminhos levam a Deus, né? Não, só Jesus. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. E as pessoas lá fora estão achando que vão receber salvação sem Jesus.
Porém, não há esperança de salvação sem Jesus. Não há outro caminho. E é por isso que a gente precisa falar de Jesus. Às vezes Deus te dá o privilégio de você encontrar uma pessoa. E você, diante daquela pessoa, você tem a oportunidade de falar de Jesus, né? Essa semana eu estava voltando, né, semana passada, voltando de viagem, fui lá para Bonfinópolis de Minas, lá no fim de Minas, lá em cima, quase Brasília, mas dentro de Minas. E aí, no caminho de volta, né, eu fui de ônibus, voltei de ônibus, eu acho que é mais de 8 horas de viagem. Aí tinha um rapaz, né, eu estava na fileira de cá, ele estava na fileira de cá, toda hora ele abria o celular, olhava, aí eu percebi que era ele e uma senhora mais velha. Eu perguntei, é sua mãe? Ele, é minha mãe. Domingo agora foi Dia das Mães, né? Ela faleceu sábado. Eu, nossa, meus sentimentos. E para onde você está indo? Eu estou indo para Bauru, deixei tudo para trás. Eu já sabia, a minha mãe já sabia que eu ia viajar, que eu ia deixar tudo para trás, que eu ia recomeçar a minha vida. Eu só não sabia que eu ia recomeçar sem a minha mãe. Aí eu fui, conversei com ele, falei, né? Oportunidades que Deus nos dá. Às vezes, aquela pessoa só precisa ouvir de Jesus através de você. Quem sabe essa viagem foi só para eu encontrar esse rapaz. Quem sabe Deus usou tudo isso só para esse rapaz que estava desesperado, que perdeu a mãe, queria recomeçar a sua vida lá em Bauru, sem ninguém. Deus quer te usar. E quem vai falar desse mediador somos nós, né? Então não perca as oportunidades. Fale de Jesus. Fale da bondade de Deus. Depois eu troquei o celular, estou mandando mensagem, mandando versículo, mandando música. Ainda bem que eu gosto de música gospel, gente. Porque tem gente que não gosta, né? Então, nós devemos aproveitar a oportunidade. E eu sei que você também tem muitas oportunidades, e Deus tem colocado pessoas na sua vida. Então, aproveite essas oportunidades. Fale, pregue, e não se preocupe se essa pessoa não converter hoje ou amanhã, na hora certa, Deus resgata. Né? Vamos orar? Senhor nosso Deus, que privilégio nós sabermos que existe um mediador. Para nós, ó Deus, é uma mensagem tão comum, porque nós sabemos que Jesus é o mediador, nós reconhecemos isso desde a nossa conversão, mas o mundo lá fora não sabe disso, Deus, não sabe. E muitas vezes, em meio às feridas, às dores, aos machucados dessa vida, as pessoas buscam salvação em remédios, nos homens, nos psicólogos, nos psiquiatras, nos tratamentos, nas terapias, e não há nada de errado em fazer isso. Só que muitos pensam que aí eles vão encontrar salvação. Só que tudo isso não adianta se em nosso coração não tiver Jesus, se nós não reconhecermos que há um mediador. Por isso Deus usa-nos como instrumentos do Senhor para revelar isso ao mundo, o mundo que está carente, que precisa saber que existe um mediador, que existe um caminho, que existe o médico dos médicos que vai sarar a ferida do coração, que vai consolar, que vai levar alegria, que não vai deixar sozinho o aflito em meio à tempestade, em meio às tristezas dessa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, coloque em nós ousadia para falar de Jesus, ousadia para testemunhar, para ser, ó Deus, canal de bênção nas vidas das pessoas. Te louvamos porque temos um tesouro dentro de nós. Somos vasos de barro,
mas temos esse tesouro que é o Evangelho e queremos compartilhar desse tesouro, Deus. Em nome de Jesus, usa cada um de nós para falarmos desse mediador, porque apenas saber guardar essa mensagem para nós mesmos, ó Deus, é um erro. Nós queremos compartilhar, queremos falar, queremos anunciar. Ó Deus, ao ouvirmos mais uma vez que Jesus é o nosso mediador, que tomemos a consciência de anunciarmos essa mensagem ao mundo, Deus. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém.